Nós estamos aqui hoje para conversar sobre uma vida com propósito, liberdade e alegria. Então é muito importante, nós vamos ver alguns aspectos de como isso é possível sob uma perspectiva espiritual. Então, eu hoje em dia, já há 15 anos, eu moro nos Estados Unidos e durante muito tempo eu fui redatora dessa revista, o Arauto da Ciência Cristã, primeiro só em português e depois não só em português, mas também nas outras línguas, são mais de 14 línguas. E enquanto eu era redatora do Arauto em português, nós tínhamos um programa de rádio. E nesse programa de rádio, a primeira igreja da Ciência Cristã aqui de São Paulo patrocinava esse programa de rádio todas as semanas. Então, eu, como morando lá, minha família aqui, visitando sempre, eu sempre vinha. E uma vez eu estava ali na porta da primeira igreja, eu estava assim, parada, esperando alguém chegar, e de repente uma pessoa vem para mim e fala: nossa, você que é a Lady? Você que é a Lady Lessa? Eu falei: sim, sou eu mesma. Ela disse: puxa vida, eu ouço você toda semana, que prazer encontrar você. Eu falei: olha que bom, e nós conversamos um pouquinho, e ela disse: sabe, a forma como você disse que todos nós somos filhos de Deus, realmente tocou muito meu coração. E aí, conversando com essa pessoa recentemente, ela realmente me disse que na época ela estava passando por um problema por vários problemas, e era como se a vida dela estivesse com muita escuridão. Mas aí ela, após ouvir o programa de rádio, ela foi até a internet, procurou mais coisas sobre a ciência cristã, encontrou, procurou o endereço de uma igreja da ciência cristã, e ali ela foi e me encontrou. E bom, já se passaram alguns anos, e essa pessoa então disse que todas aquelas trevas que tinha na vida dela viraram... Hoje ela não tem mais trevas, ela só tem luz. E ela está muito feliz, e ela é uma pessoa muito ativa na igreja, e faz muitas coisas. E hoje ela está aqui presente, né, Celita? Vamos ver, onde é que você está aí? Olha aí. Então, para vocês verem. Muito obrigada. Como é possível? Isso é uma transformação. Quando a gente está procurando a Deus, quando parece que a nossa vida está assim cheia de trevas, cheia de problemas, nós podemos buscar a Deus e nós podemos encontrá-lo e transformar a nossa vida. Eu também tenho um outro exemplo para contar para vocês, que é muito interessante, porque eu, como praticista da ciência cristã, eu ajudo pessoas por meio da oração. Então, várias pessoas que têm problemas, às vezes problemas físicos, emocionais ou financeiros, me procuram para encontrar uma solução por meio da oração. E uma vez eu estava em casa e eu recebi uma ligação, atendi o telefone, e era uma pessoa que, morando lá nos Estados Unidos e no estado que eu estou, em Massachusetts, no inverno, o que vocês acham que acontece? O que tem no inverno? Muita neve, tem muita neve. Eu não gosto muito de neve, mas o pessoal que gosta vai fazer o quê? Esquiar, o pessoal vai esquiar. Então essa minha amiga tinha ido esquiar, e ela tinha ido com a família esquiar, e é uma boa esquiadora, e ela estava esquiando, e descendo a montanha, ela caiu, e foi uma queda feia. E ela tentou se levantar, e não conseguiu se levantar. Ela foi levada então até o carro, e no carro ela pensou em pedir uma ajuda por meio da oração. E ela então ligou para mim, nós conversamos, e uma das ideias que a ciência cristã mostra é que realmente nós nunca caímos do amor de Deus, nós nunca abandonamos o cuidado de Deus. A Mary Baker Eddy, que é a fundadora e descobridora da ciência cristã, escreveu em seu livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, que não há acidentes no reino de Deus. E nós conversamos isso alguns minutos, e ela estava com uma dor excruciante, uma dor muito forte. E depois que nós conversamos, a dor dela passou. Ela foi para casa, mas ela ainda não conseguia andar. Então ela pegou e ela começou a andar com muletas, e nós continuamos orando. Uma semana depois ela conseguia andar já sem muletas, mas ela ainda não andava normalmente. E então o que as pessoas geralmente fazem quando acontece? Muitas pessoas fazem isso, outras não, mas às vezes tem um problema no pé ou na perna, cai, alguma coisa dói, a pessoa faz o que geralmente? Vai ao médico, né? Então lá no médico tira o quê? Uma radiografia, né? Daí a radiografia fala, bom, essa minha amiga então, ela foi até lá, achou que poderia ir e foi, tirou uma radiografia, e na radiografia, o que a gente vê? Os ossos, né? Justamente. Então, essa pessoa viu os ossos e falou assim, olha, você
a não ser que você faça uma operação, você não vai conseguir mais andar livremente, você não vai conseguir mais nadar, você não vai conseguir dançar, ela gosta muito de dançar, e esquiar então, pode esquecer. Bom, e ele já foi perguntando, quando você quer fazer a sua operação? E daí ela disse, não, deixa eu pensar um pouco. Ela saiu do escritório, chegou no carro, o que ela fez? O que vocês já não fez? Me ligou, justamente. Ela me ligou, nós começamos a conversar, e eu, como praticista da ciência cristã, jamais falo para as pessoas o que elas devem fazer. A ciência cristã nos mostra que nós temos um link direto com Deus, que nós podemos sempre ir diretamente a Deus, e é Deus quem sempre nos dá todas as respostas. E eu conversando com ela, eu falei assim, olha, vamos orar, e Deus vai dizer para você o que você vai fazer. Deus vai dizer se você vai fazer essa operação ou não, mas nós vamos orar. Bom, o que aconteceu? Nós oramos, nós continuamos orando, e é uma longa história, mas para deixá-la bem curtinha, hoje se vocês perguntarem para ela em qual foi o joelho que aconteceu, ela nem lembra mais qual joelho foi. A cura foi tão completa que ela voltou novamente a nadar, a correr, a andar de bicicleta, e ela esquia novamente. É isso o que é possível. É isso que é conseguir entender e viver uma vida com liberdade. Essa liberdade espiritual que Deus nos dá e que Deus dá a todos. Esse reconhecimento de Deus que nos traz a tranquilidade para que nós confiemos nele totalmente, sempre, a todo momento. E o interessante eu gosto muito de pensar no seguinte, Deus está aí, né? Quem não fala de Deus, ainda mais o Brasil aqui, né? Como antigamente era o país mais católico do mundo, e todo mundo fala assim, não, mas vá com Deus, fique com Deus, todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala muito sobre Deus. Mas a ciência cristã nos mostra como nós podemos entender a Deus e de uma forma muito especial, de uma forma realmente científica. E para isso nós precisamos sentir o Cristo. E eu gosto de pensar no seguinte, aqui vai ser um pouco difícil eu mostrar isso porque eu estou com uma mão só, mas eu gosto de pensar no seguinte, muita gente hoje tem celular, não é verdade? Se a gente tiver um celular e o celular tiver sem bateria, adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Daí o que a gente faz? O que a gente precisa então? A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um cabo, né? Então, a gente precisa ter um cabo aqui, e daí a gente coloca o cabo no celular, e daí a gente faz o que com o resto então? Essa parte a gente faz o quê? A gente coloca na tomada, né? Então a gente coloca na tomada. Vocês têm alguma dúvida de que colocando o celular na tomada, tendo luz, de que o celular não vai carregar? Como? Depende da tomada, mas se a tomada estiver funcionando, se você já tiver testado a tomada está funcionando, tem luz, o celular não está quebrado, o celular funciona, vocês vão ter alguma dúvida de que o celular vai carregar? Não, ele carrega normalmente. Da mesma forma que a gente não precisa saber todas as leis da física que nos mostram como que a energia chega ali na tomada para a gente carregar a tomada, para a gente plugar o celular e carregar, nós não precisamos saber de todas as leis espirituais para nos conectar com Deus. Mas é extremamente importante que nós nos conectemos com Deus. E para mim, a ciência cristã é uma forma de me conectar com Deus. Me mostra como nós podemos nos conectar com Deus e sentir essa presença sanadora de Deus. Sentir como Deus é capaz de nos ajudar, de nos mostrar o que fazer, de nos deixar tranquilos, de nos deixar em paz. E eu gosto de pensar que a ciência cristã, ela nos mostra o que é o Cristo. Porque a gente fica sempre falando, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, e muitas vezes a gente nem entende o que é. A gente acha que é só um nome, né? Que a gente acha que Jesus Cristo é o nome dele, não é? Muitas vezes a gente não acha isso. Mas não é. O nome dele era Jesus de Nazaré. E Cristo foi um título que foi dado para ele.
outras pessoas vêm também, a gente ouve falar de Messias, Cristo, Messias, Jesus o Cristo. E Mary Baker Eddy, no seu livro Ciência e Saúde, ela dá uma explicação muito interessante de Cristo, e a verdadeira explicação de Cristo, que o Cristo é a manifestação de Deus. E quando nós sentimos essa manifestação de Deus, ela diz, a manifestação de Deus que vem à carne para destruir o erro encarnado. Eu gosto de pensar assim, é a manifestação de Deus que toca a nossa consciência e dissipa os problemas, dissipa a dor e torna possível a vida, e uma vida boa, uma vida com liberdade, com propósito e com alegria. Bom, eu escolhi esse tema porque, na verdade, a minha vida não foi sempre assim. A minha vida não foi sempre uma vida com muita liberdade, digamos, liberdade de pensamento, e foi muito difícil um pouquinho, assim, no começo da minha infância, achar um propósito para a vida. Então, eu gostaria de falar para vocês e de contar para vocês o que a ciência cristã fez na minha vida, para mostrar como, assim como foi possível para mim mesma, obter uma vida com liberdade, com propósito e alegria, é possível para todos. Eu vou contar para vocês só uma coisinha. Quando eu era pequena, eu vou dar alguns exemplos da minha vida. Então, quando eu tinha uns 5, 6, 7 anos, na verdade, a minha mãe tinha 3 filhos e já estava muito contente com os 3 filhos, morava no interior, depois eles mudaram para São Paulo, e ela não esperava mais ter filhos, mas daí ela engravidou e eu nasci. Então, eu sou bem mais jovem do que os meus irmãos. E, na verdade, eu sou um pouquinho diferente dos meus irmãos. Eu tenho a pele um pouquinho mais clara, o meu cabelo é bem diferente, o meu jeito de ser é bem diferente. E os meus irmãos brincavam comigo, né? Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. E às vezes eu ouvia essa brincadeira: Leite, você foi achada na lata do lixo. Vocês já ouviram alguma vez alguma coisa assim? Você foi achada na lata do lixo. Claro que eles estavam brincando comigo, mas eu vou dizer que eu era um pouquinho, talvez ingênua, e eu não entendia que era só uma brincadeira. E eu ficava matutando: puxa, mas eu fui achada na lata do lixo? Como é que seria lá na lata do lixo? Como é que eu consegui respirar na lata do lixo? Se vocês pensarem em lixo, quando a gente pensa em lixo, o que vocês pensam? Um negócio fechado, o que mais? Sujeira, o que mais? Mau cheiro, o que mais? Podre, coisa podre, né? Peixe, coisa... mas de todo jeito, sujeira, coisa podre, coisa que não vale mais, coisa que a gente pode jogar fora, né? Bom, isso eu ficava pensando, né? Depois, acontece que a minha mãe ficou doente, eu era muito pequena ainda. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe ficou muito doente e a gente quase não conversava mais. E eu acabei nunca perguntando para ela se era verdade, se eu tinha sido achada na lata do lixo ou não. E eu acabei não ouvindo dela se eu tinha sido achada na lata do lixo. Mas aí, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe faleceu. E naquela época, muitas pessoas vieram nos visitar. Então eles vinham visitar, ou a gente ia visitar os outros, e eles falavam assim, comentando com os meus irmãos, ou com meu pai, realmente a Lourdes, que era o nome da minha mãe, a Lourdes começou a ficar muito doente quando a Leide nasceu. A Lourdes começou a ficar muito doente quando a Leide nasceu. O que vocês acham que acontece? Ela falou da culpa. Eu não posso falar de todas as crianças de 10 anos, tá? Porque cada criança é diferente. Mas no meu caso, eu comecei a achar que eu era culpada da morte da minha mãe. Eu comecei a pensar, se eu não tivesse nascido, o que vocês acham? Se eu não tivesse nascido, a minha mãe não teria morrido. Então eu comecei realmente a achar que a culpa da morte da minha mãe era minha. E foi muito difícil. Eu não falava isso para ninguém. E eu acho que ninguém nunca percebeu essa minha tristeza, porque eu era muito quietinha. E assim, eu adorava a escola, né? Eu sempre gostei de ir à escola, sempre adorei estudar. Então, eu nunca tive problema na escola. Eu era a melhor aluna, fazia todas as lições, ajudava os outros. Mas muitas vezes eu ficava muito tempo sozinha. E quando eu ficava sozinha, vocês adivinham sabe o que eu fazia? Me trancava no quarto e chorava. E eu não vou contar aqui todas as crises que eu tive, eu vou dar só um exemplo para vocês, mas
desde a mais tenra idade, desde os 11 anos até depois dos meus 20, eu planejava me suicidar. E diversas vezes eu tentei e pensei em me suicidar para resolver todos esses problemas. Porque o que acontece é que quando você não se ama e quando você acha que a sua vida é cheia de problemas, parece que a morte é uma solução. Parece que é muito mais fácil a gente deixar todas as coisas de lado. Mas eu sou muito feliz que quando eu tinha 12 anos, a minha professora de piano me deu um arauto. E ela falou assim: Leide, eu vou para uma igreja, lá tem uma escola dominical, por que você não vem nessa escola dominical? E eu, como já era muito independente, né, eu saía, eu andava por tudo aqui, a gente morava na Estação Saúde, então eu pegava, já tinha um metrô, uma linha de metrô, eu falei, tá bom, então eu vou. E eu fui no domingo. Mas da minha casa até a igreja tinha um ônibus e demorava 1 hora para eu chegar de ônibus. Mas eu esperava, eu tomava o ônibus e todo domingo eu vinha à igreja. E na escola dominical, eu comecei a aprender muito sobre esses 2 livros. Sobre a Bíblia e sobre este livro que eu já mencionei antes, o Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. E uma coisa que eu aprendi e que me tocou muito na escola dominical é que Deus é amor. E a definição de que Deus é amor está exatamente aqui, na primeira carta de João, no capítulo 4, diz: Deus é amor. E quando eu entendi então, na escola dominical já, que o Cristo é essa demonstração, quando a gente sente a presença de Deus, e que essa presença é sanadora, eu daí falei, bom, eu posso sentir Deus o tempo todo, eu posso sentir a presença de Deus a todo momento. E isso me ajudou muito. Mas, na verdade, eu vou contar para vocês só uma das diversas experiências que eu tive, para a gente poder falar de outras coisas. A gente está aqui mais para falar de curas do que de problema e como a cura se processa. Então, aconteceu o seguinte, como o Stefano disse, eu tive uma escola de línguas. E com escola de línguas, eu participava de congressos. E uma vez, eu e umas amigas, queríamos participar de um congresso para professores de alemão, um congresso internacional para professores de alemão, na cidade de Leipzig, na Alemanha. Então, nós resolvemos fazer férias e nós convidamos, então, nós éramos cinco professoras. Então, nós 5 fizemos um plano e a gente ia conhecer, então, ficar 3 semanas viajando para chegar até o congresso. E quando nós chegamos ali, visitando algumas cidades, nós chegamos em uma cidade que se chama Budapeste. Alguém já foi para Budapeste aqui? Já? Estou vendo algumas mãos aqui se levantando. É uma cidade muito bonita, não é, Magda? É uma cidade linda, Budapeste. Então, nós chegamos ali na cidade de Budapeste. Quando nós chegamos lá, foi a pior crise que eu já tinha tido. Eu fiquei totalmente muda, sem nenhuma vontade de conversar com as minhas amigas, sem vontade de comer, sem vontade de viver. As minhas amigas, nós tínhamos planejado ficar 3, 4 dias ali em Budapeste, porque daí elas também pegavam um carro e iam às cidades ali pertinho. E eu só ficava trancafiada no quarto e chorando, e não querendo viver. Mas por quê? Porque eu ainda levava aquela culpa, aquele sentimento de que eu não prestava para nada, de que eu não era nada. E isso acontece hoje com milhões de pessoas em todo o mundo, que é uma das coisas que muitas pessoas, eu nunca fui diagnosticada, mas todos os sintomas que eu tive foi de depressão, de que eu teria uma depressão muito profunda. Por isso que eu era depressivo suicida. Então, nessa cidade de Budapeste que eu estava ali, as minhas amigas saindo, elas iam falar comigo, eu não queria falar com elas. Daí, um dia elas falaram, Leide, nós vamos conhecer, nós vamos ali num castelo, você quer vir com a gente? Bom, quando elas falaram a palavra castelo, o que vocês acham que aconteceu? De repente, né, eu mudei, eu falei, opa, um castelo? O que a gente ouve em castelo? Vocês aqui... Se trancar numa torre? Não, mas aí eu gosto de castelo.
Realmente, castelo tem torres ali, mas eu queria ir para um castelo porque quando a gente é criança, a gente lê aquelas histórias de conto de fadas, das princesas, dos príncipes, né? Então eu queria realmente ir até o castelo. Eu fui. Digamos assim que eu fui muda e voltei calada, mas eu fui. Bom, quando aconteceu que nós chegamos lá no castelo e a Magda disse que ela conhece Budapeste. Você lembra mais ou menos onde é o castelo, Magda? Isso mesmo, na beira de um rio lá em cima. O castelo Budapeste, ele fica a 60 metros, assim, desse nível do rio. E tem um rio que divide Buda e Peste, naquela época, né, quando ele foi feito. E ele foi construído no século XIII, passou por várias reformas e é um castelo lindíssimo. E quando eu estava lá no castelo, nós visitamos o castelo, e nós saímos do castelo, eu peguei e saí, e daí eu ficava olhando para aquela vista maravilhosa, né? Não é bonita a vista, Magda? É muito linda aquela vista. Só que, como é que estava o meu pensamento? Como é que estava o meu estado mental? Vocês se lembram? Hã? Estava confuso, o que mais? Depressivo. Eu ainda estava com muita culpa, sentia culpa, sem dúvida, pela morte da minha mãe, e eu não estava feliz, né? Então, eu olhava assim, ao invés de olhar para toda a beleza que tinha na minha frente, o que vocês acham que eu queria fazer? Só vinha aquilo, pula, porque você pulando, acaba com a sua vida agora mesmo, sem problemas. Daí você vai chegar lá embaixo e não vai ter mais nada de você, pronto. Dá mais, você chega lá, não dá para nadar mesmo, tem um rio ainda, qualquer coisa que você chegar viva, no rio você já morre. Bom, mas... então... Verdade, precisava de um peso para afundar mais ainda. Mas o que aconteceu? Eu estava ali, tinha gente, né, porque turista e tal, mas eu estava só pensando, olhando para que ninguém me visse, para ninguém me segurasse. Daí chegou uma amiga veio falar comigo, uma das 4 amigas que estavam comigo, e ela veio conversar e eu falava, vai embora, porque eu estou aqui pensando como é que eu vou pular e você quer falar aqui comigo? Daí ela falou, e eu não respondi, ela foi embora. Depois disso, me veio um pensamento. Mas, Leide, se você pular, as suas amigas vão ter que chamar corpo de bombeiro, vão ter que fazer um monte de coisa, vão ter que procurar o corpo, mandar o corpo para o Brasil. Você quer fazer isso para suas amigas, Leide? Eu falei, não quero. E daí eu saí. O que vocês acham que é isso? Que pensamento é esse? É um pensamento bom. Alguém falou amor. Que amor é esse? O amor da Bíblia, o amor divino. Lembrem-se que nós falamos que ali na primeira epístola de João está escrito que Deus é amor. E o Cristo é a manifestação de Deus que fala a nossa consciência a todo momento. E ele fala de uma forma que nós podemos entender. Uma forma que toca o coração, que faz alguma coisa. Por exemplo, o fato dele ter falado, de Deus ter falado para mim pelo Cristo, não se joga porque você vai prejudicar suas amigas e estragar todas as férias dela? Não é uma manifestação do amor? Esse amor é muito mais do que um amor profissional, ou um amor por amigas, ou uma consideração. É o amor de Deus se manifestando na nossa consciência e dizendo o que nós precisamos fazer. E é isso que o amor divino faz. Por isso, aqui e agora, e a todo momento da vida de vocês, esperem e saibam que o amor divino pode e fala com cada um de vocês. O Cristo, que é essa manifestação de Deus em nós, ele se manifesta e ele realmente abençoa, cura, orienta, mostra o que fazer. Ele realmente propicia que nós tenhamos uma vida com liberdade, com propósito e alegria. Bom, mas voltando ali para Budapeste, falei para vocês que daí me veio aquela ideia. Então o que eu fiz? Eu peguei o carro, eu que estava dirigindo, pegamos o carro, descemos toda a montanha ali, e pela primeira vez, vocês se lembram que eu disse que eu já
desde jovem, ia à escola dominical da Ciência Cristã, né? Comecei a frequentar aos 12 anos. Então, no meu íntimo, e aqui também no Arauto, porque o Arauto publica mensalmente curas de pessoas obtidas somente pela oração. Então, no meu íntimo, eu sabia que o suicídio não era uma coisa boa. No meu íntimo, eu sabia que a cura para Deus é possível. Eu sabia que não há nada muito difícil para Deus. Eu sabia que Deus atende os nossos pedidos, desde que nós tenhamos pedidos honestos. A senhora Mary McReady, no livro Ciência e Saúde, também fala: o desejo é a oração. E eu tinha esse desejo de liberdade, o desejo de ser livre. Bom, livre eu sempre fui e todos nós aqui somos. Ninguém está aqui com algemas, obrigada. Ninguém está aqui de algemas. Fisicamente nós somos livres, mas nós precisamos ser livres do quê? Como? De pensamentos. Pensamentos bons ou ruins? Ruins. Nós precisamos nos livrar de todos os pensamentos ruins. Por exemplo, quais são os pensamentos ruins que se manifestam? O suicídio foi no meu caso. O que mais? Assaltos, que morar numa cidade não era uma cidade segura. O que mais? Ou ter medo de ser assaltado. A raiva é um pensamento ruim. O que mais? A vingança também é um pensamento ruim. O medo também é ruim. Todos esses tipos de sentimentos, o medo, a vingança, a vontade de se suicidar, tudo isso nos aprisiona. E quando nós estamos aprisionados, nós não temos êxito naquilo que nós fazemos. Nós vivemos com tristeza. E Deus não quer tristeza. A Bíblia também nos diz que Deus criou a vida não para ser um caos, mas para ser vivida. Então todos podemos viver e viver uma vida com liberdade, com alegria. Bom, então terminando ali a história do castelo, eu desci, né? Quando chegamos ali embaixo, então nós descemos de carro toda a montanha. Eu procurei um telefone público e naquela época os telefones públicos ainda eram com moedas. Então eu juntei várias moedas e lá de Budapeste eu peguei o telefone e liguei para uma praticista da Ciência Cristã aqui no Brasil. E eu disse para ela que eu tinha aquele desejo, aquela vontade de me suicidar, que eu estava passando muito mal e que eu queria ajuda. Eu sabia que eu podia ser ajudada. E eu confiava em Deus. Ela, com muito amor, com muita alegria e com uma voz tranquila, me disse: tá bom, eu vou orar por você. Vocês acham que eu desconfiei que ela não ia fazer mais nada e que eu não ia ficar bem? Vocês acham que aconteceu isso? Não, não aconteceu. Eu confiei na oração dela. Eu confiei que a ciência cristã é eficaz, que a cura da ciência pela ciência cristã é sempre possível. E é eficaz porque a ciência cristã tem como objetivo trazer o cristianismo primitivo, ensinar como as curas que Jesus realizou há mais de 2000 anos são possíveis hoje, da mesma forma que foi possível para eles e para todas aquelas pessoas. A cura cristã não foi determinada para um pequeno período de tempo, ela é para sempre. Bom, então ela orou, eu melhorei, eu fiquei melhor, eu consegui então terminar a viagem, já não estraguei o resto do passeio das minhas amigas. Nós fomos para Leipzig e tivemos uma ótima participação naquele congresso. Essa não foi a minha cura definitiva. Eu ainda, depois disso, ainda tinha aquele sentimento de inferioridade, sentimento de achar que eu não tinha valor, que ninguém gostava de mim. Daí eu resolvi então fazer um curso, que se chama um curso primário da ciência cristã. E quando eu estava fazendo esse curso primário, eu conversei com a minha professora e eu falei assim para ela, contei toda a história, como eu estava me sentindo, e ela disse: Leide, você conhece os 2 grandes mandamentos, como Jesus o resumiu? Vocês conhecem? Tem gente aqui da escola dominical, né? Você lembra quais são os 2 grandes mandamentos? Quem lembra? Você lembra quais são? Muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu falei amar a Deus sobre todas as coisas, é claro que eu faço isso. Eu sempre vou à igreja quarta, domingo, eu leio a Bíblia e o Ciência e Saúde todos os dias. Eu amo a Deus, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu amo a Deus. Daí, qual é o segundo mandamento?
próximo como a si mesmo. Gente, eu já conhecia aquilo há muito tempo, já tinha visto várias vezes, mas naquele momento caiu a ficha. Naquele momento eu vi, bom, realmente amar não é simplesmente ser bonzinho. Amar não é simplesmente ser cordial, fazer as coisas para os outros, ajudar os outros. Nós precisamos nos amar primeiro para realmente poder amar o próximo. Agora, para que nós nos amemos e nos amemos verdadeiramente, que conceito sobre nós mesmos nós precisamos ter? O que a Bíblia fala? Alguém lembra de Gênesis aqui, no Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o que fala, qual é a descrição? Deus fez o quê? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então ali eu percebi que eu precisava me amar, mas não como uma pessoa física, não amar meu corpo, amar o meu cabelo, amar o meu rosto, amar os meus olhos, ou se eu era muito gorda ou muito magra, ou se eu era bem sucedida ou mal sucedida. Não, eu precisava me amar como Deus me amava, como Deus me ama e como Deus me vê. Todos nós aqui podemos nos amar agora e sempre como Deus nos ama. Deus nos ama com sinceridade. Deus é fiel. Deus vê em cada um de nós um bom coração. E eu gosto muito da palavra coração. Eu estou falando bastante aqui da Bíblia. E vocês sabem que a palavra coração aparece na Bíblia mais de 1000 vezes? Alguém já pensou nisso? E tanto é que a Bíblia também nos diz que nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham que significa a palavra coração na Bíblia? Vocês acham que é que nem no Dia dos Namorados, tem esse monte de coraçãozinho vermelho? Será que é esse o sentido da Bíblia? O que vocês acham? Sim ou não? Não deve ser, né? Não deve ser esse amor de paixão. A palavra coração é interessante porque há algumas definições do que se pensava na época da Bíblia sobre coração, mas um deles é de que eles pensavam que o coração era realmente a fonte do conhecimento. Se o coração é a fonte, como eles pensavam, a fonte do conhecimento, nós podemos simplesmente saber as coisas. Nós precisamos amar, mas com sabedoria, com entendimento. Uma outra acepção de coração é que também inteireza é o símbolo daquilo que é inteiro. Nós como por inteiro. Então nós podemos amar a Deus com sabedoria, com compreensão e por inteiro. De todas as formas, amar a Deus sem nenhuma restrição, completamente e com compreensão. E é isso o que a ciência cristã faz, é isso que o livro Ciência e Saúde nos ajuda a fazer. O nome completo do livro, o título do livro é Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Então uma chave faz o quê? Abre. Então essa chave, esse livro abre as Escrituras, ele mostra como as Escrituras, como nós podemos entender as Escrituras metafisicamente. Nós poderíamos falar de horas e horas aqui como isso é possível. Mas, voltando aqui ao nosso tema de uma vida com liberdade, propósito e alegria, vocês acham que eu pareço muito depressiva hoje em dia? Não, né? A ciência cristã me curou totalmente. Alegre, comunicativa, muito obrigada pelo nosso tema. Muito obrigada. Então, é realmente isso. Quando nós entendemos a Deus e quando nós nos deixamos, que o Cristo toque o nosso coração e a nossa consciência, a cura ocorre. É um despertar para aquilo que nós já somos. Deus já nos criou a todos completos, alegres, capazes, saudáveis. Todos nós somos um com Deus. É interessante que Mary Baker Eddy coloca aqui no livro Ciência e Saúde a importância de nós realmente
querermos conhecer a Deus e sabermos dessa unidade que nós temos com Deus. Todos nós somos um com Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que nós somos um com Ele, nós encontramos a felicidade. Um dos trechos que eu gosto muito é: para ser verdadeiramente feliz, é preciso que o homem se harmonize com o seu princípio, o amor divino. É preciso que o Filho esteja em concordância com o Pai, em conformidade com o Cristo. Quando nós nos harmonizamos com esse princípio divino que é Deus, nós encontramos a felicidade, nós encontramos a verdadeira felicidade. Mary Baker Eddy, no livro Ciência e Saúde, ela deu 7 nomes a Deus que ela encontrou na Bíblia. E todos podemos entender cada vez mais e cada vez melhor o que é Deus ao entender todos esses nomes, porque eles nos ajudam a entender Deus de uma forma muito mais completa, porque ela diz aqui que Deus é mente, espírito, alma, princípio, vida, verdade, amor. Deus é esse amor e é compreensível. E Mary Baker Eddy, ela entendeu e sentiu tanto a presença de Deus. Ela teve uma vida que também não foi muito fácil. A vida inteira ela teve, desde criancinha, um problema de indigestão muito sério. E chegou uma época na vida dela, como ela não conseguia ser curada e as pessoas os médicos não viam nenhum remédio para ela e nenhuma solução para o problema dela, ela começou a fazer uma dieta que se chamava dieta Graham. E nessa dieta, eles falavam o seguinte: olha, você vai comer só vegetais, uma fatia de pão e um copo de água por dia. Ela começou a comer isso, mas ela ainda tinha indigestão. Daí o médico falou: então não vai comer mais isso, então coma só uma fatia de água e uma fatia de pão e um copo de água, e ainda separadamente. Será que dá pra gente viver com uma fatia de pão e um copo de água por dia? Parece um pouquinho pouco, né? Parece pouco. É interessante, se vocês não conhecem ainda esse livro, não o conhecem bem, e se vocês quiserem ler a descrição que ela dá na página 221, ela fala ali na terceira pessoa, mas essa descrição é sobre ela mesma, porque em edições anteriores ela descreveu na primeira pessoa e realmente foi o que passou com a vida dela. E ela diz que por anos a fio, ela chegou em estados de quase inanição, de quase sucumbir. Mas a ciência cristã realmente abriu a vida para ela. Ela realmente pôde desfrutar e foi totalmente curada desse problema de indigestão. Uma coisa muito interessante, quando ela conheceu, e alguns de vocês aqui eu sei que conhecem como é a neve e o que acontece com a neve. Quando neva muito, as pessoas tendem a limpar a calçada, porque se não limpam, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Bom, o carro atola, mas aqui na calçada é onde a gente anda, né? Então, o que acontece é que se você não limpar toda a neve, e não limpar direito, fica uma camada de gelo, que vira gelo, e a gente anda, e o que acontece? A gente escorrega. E aconteceu isso com ela. Ela já tinha uma saúde debilitada, e um dia ela estava voltando de uma reunião, e ela caiu, e o que aconteceu? Ela foi tão sério que ela teve lesões internas, ela teve vários problemas, e ela foi levada à casa que estava ali, e disseram que ela não iria sobreviver. Mas naquele momento, ela pediu a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia. Ela sempre leu a Bíblia desde criança. E ao ler a Bíblia ela diz neste livro aqui, Escritos Miscelâneos, ela conta que quando ela leu em Mateus, ela sentiu que a vida é do Espírito e no Espírito. Ela teve aquela iluminação, a transformação do pensamento, e ela sentiu que a vida é Deus, e que a vida está no Espírito e é do Espírito. E essa é a única realidade da existência. Ao entender isso, então ela pôde se levantar, se trocou, falou com os amigos, e daí ninguém nunca nem pôde acreditar como é que estava acontecendo isso, porque uma pessoa que ia morrer, mas ela tinha nessa época 45 anos, foi no ano de 1866.
E naquela época, é interessante porque a maioria das mulheres, a média de vida das mulheres naquela época era 42 anos. Então, quando acontecia isso para uma pessoa que já tinha 45, o que vocês acham? A pessoa já estava pensando no quê? Na morte já, né? Poxa, se todo mundo morre na média de 42, aos 45 eu já estou com o pé na cova, né? Mas não foi isso que ela pensou. Ela sentiu que havia uma explicação para aquela cura. Ela estudou profundamente a Bíblia para entender qual a lógica da cura espiritual e como essa cura espiritual se processa. E como essa cura espiritual é possível a todos nós, a todo momento. E como esse Cristo pode tocar a nossa consciência e nos mostrar o que nós devemos fazer, como nós devemos pensar e ver a realidade espiritual, que é a única realidade da existência. Nós existimos porque nós somos um com Deus. Nós amamos porque Deus é amor e nós somos um com Deus, com o amor. Então ela entendeu isso. E depois, como eu falei para vocês, isso aconteceu aos 45 anos e ela teve uma vida com muitos desafios, mas ela virou professora, conferencista, ela dava palestras assim como essa que eu estou dando, ela para audiências muito maiores. Ela realmente escreveu esse livro e é interessante que isso foi em 1866 e ela ficou estudando, falando, fazendo as anotações da Bíblia. E há um contemporâneo dela, Samuel Putnam Bancroft, que em 1870 ele a conhecia bem. E ele escreveu numa biografia que não está mais disponível, que já não está mais à venda, mas ele escreveu que Mary Baker Eddy jamais perdia o seu propósito de vista. Ela sabia qual era o propósito dela. E mantendo aquele propósito sempre diante dos olhos, digamos assim, né? Sempre diante do pensamento, ela sempre prosseguia. Por isso que é importante que a gente encontre um propósito. E no ano de 1872, a Mary Baker Eddy publicou ela fez um anúncio de que ela iria então escrever um livro que falaria sobre a ciência moral e física. Só que daí mudou o nome e ela teve a inspiração de dar o nome de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, que foi publicada em 1875. Mas é tão interessante também que eu gostaria de falar para vocês que o que aconteceu também, muito importante, foi que um cientista cristão, numa época, foi conversar com o presidente da República no começo do século XX, que na época era o Roosevelt, o Theodore Roosevelt. E daí ele falou que Mary Baker Eddy tinha dito que ela sempre orava para que não houvesse guerras, mas para que todos encontrassem a paz. E o Roosevelt respondeu então que ele gostaria que outros e muitos líderes, como seria o mundo se todos os líderes religiosos sempre pensassem em encontrar a paz e orassem para a paz todos os dias, como Mary Baker Eddy fazia. Isso me toca muito o coração, porque a paz não começa só lá fora. Para que nós queiramos que a paz ocorra na Síria, ocorra em outras partes do mundo, em várias partes da África e aqui mesmo no Brasil, o que nós precisamos fazer? Onde começa a paz? Em nós mesmos. Nós podemos hoje contribuir para a paz da nossa cidade, para a paz do nosso país, para a paz do mundo, quando nós encontramos a nossa paz interior. Quando nós encontramos e sabemos que a paz é possível aqui e agora. E por causa desse comentário que ela tinha feito então para o Roosevelt, que ela tinha feito e o Roosevelt fez um comentário então sobre como ela orava para a paz, um jornal que chamava The Minneapolis Daily News, então escreveu para Mary Baker Eddy e perguntou o que ela achava que todos nós poderíamos fazer para a fraternidade universal e o que a ciência cristã poderia fazer para isso. E Mary Baker Eddy então respondeu: a ciência cristã pode
e realmente produz a fraternidade universal como uma sequência do amor divino. A ciência cristã explica o amor, vive o amor e demonstra o amor. Quando nós estudamos a ciência cristã, nós podemos viver e demonstrar o amor. Essa e outras lindas curas e lindos comentários sobre Mary Baker Eddy, sobre a vida dela, vocês encontram neste livro, que se chama Uma Vida Dedicada à Cura. Há uma versão em inglês agora que foi atualizada e tem mais coisas para aqueles que sabem inglês, mas é um livro extremamente inspirador, que eu recomendo a todas as pessoas. E é interessante porque às vezes a gente passa por algumas situações e a gente pensa que encontrar a paz é muito difícil. Às vezes dentro de casa, às vezes com amigos, às vezes no trabalho, mas é importante. É importante saber que nós podemos sentir e demonstrar a paz em família, a paz no trabalho, a paz na comunidade e a paz no mundo. E, poxa, mas algumas pessoas vão falar assim, isso não vai acontecer nunca, imagina. Isso aí é milagre. E essas curas que você está falando aí, essas curas são todas muito difíceis, isso é um milagre. Isso só podia acontecer na época de Jesus. A gente não ouve às vezes comentários assim? Né? Mas vejam, é interessante que se vocês... Eu gosto muito de dicionários, eu acho que muitos de vocês também gostam de dicionários, e hoje a gente faz um monte de coisas e procura várias palavras online, né? A gente vai lá no computador e procura. Se vocês hoje forem procurar a palavra milagre, se vocês souberem inglês, no dicionário Webster, vocês vão encontrar as 3 seguintes definições. A primeira definição diz: evento extraordinário que manifesta a intervenção divina em situações humanas. A segunda definição diz: evento ou conquista de algo fora do comum. Mas a terceira definição de milagre diz: Christian Science, ou ciência cristã. Um fenômeno divinamente natural, evidente em uma experiência humana como cumprimento da lei espiritual. Então vejam bem, o dicionário Webster online está citando aqui a definição de milagre que a ciência cristã mostra como um fenômeno divinamente natural. E exatamente isso que Mary Baker Eddy diz no Ciência e Saúde, que o milagre é o cumprimento de uma lei divina. Então é totalmente natural que nós possamos sentir esse amor de Deus, sentir paz, sentir tranquilidade e experimentar a paz no nosso meio e universalmente falando, em todo o mundo. Eu gosto muito de pensar também em Jesus. Bom, eu queria só confirmar que Mary Baker Eddy, todo aquele problema que eu falei para vocês que ela tinha, que ela teve, passou por inanição, etc., lembre-se que ela se curou totalmente. Ela se curou também de todos os problemas que ela teve quando ela caiu. Ela demonstrou muito a cura e ela curou várias pessoas, por isso que eu estava falando deste livro. Mas tudo isso se baseia na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus e em todos os ensinamentos bíblicos. Por isso que o estudo da Bíblia é extremamente importante. Por isso que conhecer a Jesus é importante. E como eu disse para vocês, como a ciência de saúde, a ciência cristã é totalmente baseada na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus, vamos falar um pouquinho de Jesus. Jesus, quando ele tinha 12 anos, eu acho que vocês talvez conheçam essa história, que é bem famosa, né? Talvez você tenha aprendido na escola dominical, né, Luigi? Você lembra o que aconteceu com Jesus quando ele tinha 12 anos? Não, esse não foi. O amigo dele não foi quando um amigo caiu. Quem que lembra o que aconteceu com Jesus? Onde estava Jesus quando ele tinha 12 anos? No templo, isso. Bom, mas vamos saber o que aconteceu, né? Então, naquela época, todo mundo ia visitar o templo, a família inteira ia visitar o templo. Então, Jesus foi com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos, todos foram para Jerusalém para visitar o templo. Quando eles chegaram lá, visitaram o templo e tal, daí foi todo mundo embora, né? Jesus não foi filho único, tá? Ele tinha alguns irmãos lá. Então a mãe foi e levou todo mundo. Daí, no meio do caminho, a mãe falou: ué, cadê Jesus? Não encontrou Jesus, né?
Daí, o que vocês acham que ela fez? Ela voltou lá para o templo, voltou lá para Jerusalém e achou Jesus onde? No templo. Bom, a gente não sabe exatamente o que ela falou, o que Maria falou para Jesus, né? Mas, como as mães de hoje, talvez Maria tenha falado: Jesus, o que você está fazendo aqui? Como que você não veio com a gente? Né? Mas ela fez alguma pergunta mais ou menos parecida, né? E daí o que Jesus respondeu para ela? Mãe, quem lembra? Mãe, você não sabe que eu estou aqui cuidando dos negócios do Pai? Quem é esse Pai? Deus. Jesus, aos 12 anos, já sabia que ele tinha esse propósito de cuidar dos negócios do Pai. E ele sabia disso. E ele estava lá conversando com os doutores da lei, né? Com aqueles que conheciam a lei, era toda a lei judaica, né? Um monte de coisa. E eles faziam perguntas para Jesus, e o que Jesus fazia? Respondia. Ele respondia todas as perguntas. Vocês acham que o que vocês acham que esses doutores da lei ou esses sábios achavam das perguntas de Jesus? Eles ficaram pasmos, abismados com a sabedoria e o conhecimento de Jesus. Jesus depois cresceu, a Bíblia não nos fala muito do que ele fez dos 12 até os 30 anos, quando ele começou o ministério de cura, mas ele fez curas belíssimas. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos diversas curas, inclusive as curas da multiplicação dos pães e peixes. Vocês lembram dessa cura? Né? Dessa demonstração que ele teve de suprimento, de poder alimentar todos aqueles que o estavam seguindo e que estavam ali no deserto. Ele só tinha aqueles 2 pães e 5 peixes. Muitas vezes a gente não pensa assim: eu tenho tanta conta para pagar, como é que eu vou pagar toda essa minha conta? Porque eu tenho tanta dívida para pagar, tanto dinheiro, não sei de onde eu vou tirar. Será que esse tipo de pensamento ajuda? Se eu ganhasse na loteria. Se eu ganhasse na loteria, eu ia resolver todos os meus problemas. A gente não ouve isso às vezes? Ou então, se eu ganhasse R$500 a mais por mês, eu podia juntar e eu ia comprar um carro novo. A gente não ouve isso às vezes? A gente pensa tanto no ser, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, que muitas vezes a gente se esquece das bênçãos que nós já temos hoje. Quando nós reconhecemos as bênçãos que nós temos hoje, as bênçãos que Deus já nos deu, nós estamos aptos, nós abrimos o nosso coração para entender mais, para receber mais bênçãos. As bênçãos são infinitas. A gente não vai receber um cheque pelo correio, né? Deus não vai mandar um cheque para a gente pelo correio, vai? Não, porque Deus nem sabe o que é cheque. Mas Deus sabe do suprimento. Deus sabe das nossas necessidades. Vocês olharem no convitinho que talvez vocês receberam aí, ali na parte de trás tem uma frase que é muito linda, que vocês podem ter sempre aquela frase com vocês. O amor divino, quem sabe, sempre satisfez e sempre satisfará a toda necessidade humana. É o amor divino que satisfaz a necessidade humana. Não é um trabalho melhor, não é ganhar na loteria, mas é o amor divino. Quando a gente sabe disso, quando a gente entende isso, as coisas se transformam. E Deus, ao elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao transformar o nosso pensamento no bem, ao aceitar só aquilo que é bom, a ter a certeza absoluta de que é Deus quem vai suprir as nossas necessidades, Ele nos guia e nós encontramos soluções. Porque Deus é mente. Lembra que numa das definições eu falei que Deus era mente? Vocês acham que Deus é uma mente... eu não gosto muito dessa palavra, mas Deus pode dizer burro? Não, né? Tadinho o animal é maravilhoso, é lindo. Então, Deus não é não pensante. Deus é a mente divina, que é a fonte de inteligência. Nós precisamos saber o que Deus é
que nós demonstremos aquilo que Deus é. Quando nós entendemos, sabemos, quando aquilo faz parte da gente, a gente demonstra. Quando eu falei do coração para vocês, lembra que eu estava falando da definição de coração, que aparece tantas vezes na Bíblia? E eu disse que muitas vezes a gente tem que saber, né, que eles acreditavam que ali era a fonte que o coração era a fonte do conhecimento. Então, a gente tem de saber as coisas naturalmente. Se eu chegar e perguntar para você, qual o seu nome? Paulo? João Paulo. Então, João Paulo, você pensou muito para me responder o seu nome? Não, né? Você sabe, né? Se eu perguntar para você, Amélia, se eu perguntar o seu endereço, né? Você teve de pensar muito para saber o seu endereço? Você pensou muito para saber? Não, você sabe, né? Você sabe. Então, isso acontece muito. Nós sabemos, é uma sabedoria natural. A gente não encontra muitas vezes em livros. Quando nós estudamos a Bíblia e o livro Ciência e Saúde, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. E nós descobrimos aquilo que sempre existiu. Nós descobrimos que nós sempre fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é possível. Por isso que tem aquela expressão em português, eu sei isso de cor. Se eu sei algo de cor, o cor vem de coração. Eu sei de coração, porque eles achavam, né, que o conhecimento estava no coração, mas eu sei, é natural. A partir deste momento, a partir de hoje, pensem sempre que aquilo que vocês precisam saber para resolver um problema de família, para resolver um problema matrimonial, financeiro, de trabalho, da escola, sempre. Obrigada, João Paulo. Os problemas com os amiguinhos. A gente só precisa se voltar a Deus. A gente precisa só abrir o nosso coração, abrir a nossa consciência e deixar Deus se manifestar. Deus, lembrem-se que nós falamos do Cristo antes, né? E eu falei que o Cristo fala a nossa consciência. Mary Baker Eddy diz que ela dá a definição de anjos no Ciência e Saúde. E ela diz que anjos são o quê? Quem se lembra? Pensamentos de Deus. Então, os pensamentos de Deus nos falam constantemente. E eu brinco e eu sempre falo assim, a gente precisa sempre de um cotonete espiritual. A gente precisa sempre limpar o nosso ouvido. Não, claro, a gente precisa humanamente falando, mas esse cotonete espiritual é limpar toda a nossa consciência e aceitar somente a Deus, aceitar somente o que é bom, somente o que é puro. E nós podemos aprender com Jesus muitas coisas. Nós podemos aprender com Jesus, com as curas que Jesus efetuou, que aquelas curas não são só para aquele momento. Jesus disse: aqueles que realmente confiarem em mim vão fazer as obras que eu faço, mas não somente aquelas que eu faço, muitas maiores farão. Então nós precisamos conhecer a Jesus, as obras de Jesus, conhecer bem a Bíblia. E a ciência cristã, vocês se lembram quando eu comecei que eu falei que a ciência cristã é como se fosse um cabo, né? Que ela nos conecta ali com Deus, mas com entendimento, com compreensão, com lógica. E daí nós podemos ter um pensamento elevado e resolver problemas. Da mesma forma que Jesus resolveu os problemas dele, os problemas ali do pessoal, da mesma forma que Jesus curava. Vocês se lembram do que aconteceu com aquela mulher que já há 12 anos tinha uma hemorragia muito forte e ela tinha gastado todo o dinheiro dela? Vocês lembram disso? Dessa experiência da Bíblia? Então ela tinha gastado tudo já e ela não tinha jeito. Daí ela ouviu que Jesus curava. E daí ela realmente foi pensando. E ela tinha uma multidão muito grande, né? Jesus estava ali no meio da multidão. E ela pensou, quem se lembra do que ela pensou? Se eu conseguir tocar a borda, a orla da veste, né, de Cristo, né?
Se eu conseguir simplesmente ali tocar a vestimenta de Jesus, eu vou ser curado. Foi a compreensão que ela teve no momento, mas ela teve uma fé profunda. E ela tocou. Nós podemos tocar hoje a orla da veste do Cristo, como nos explica Mary Baker Eddy, com a compreensão metafísica cristã. Com a compreensão de que nada daquilo é mais mistério. O que aconteceu com Jesus, o que Jesus fez, não é mistério. Mary Baker Eddy nos revelou como. E é o estudo diário, é a nossa disciplina, a disciplina do nosso pensamento. É aceitar somente aquilo que é bom e viver aquilo que é bom. E não aceitar sentimentos de vítima, sentimentos de doença, sentimentos de incapacidade. Aí nós crescemos. Da mesma forma que uma plantinha se volta naturalmente, se a gente tiver uma janela aberta aqui, a gente deixar essas flores ou tiver uma planta aqui, naturalmente ela faz o quê? Ela se vira, ela se volta à luz. O mesmo com a gente. Naturalmente nós podemos nos voltar à luz, que é Deus, e encontrar as nossas respostas. Bom, vocês lembram qual era o tema da minha conferência? Qual era o nome mesmo? Uma vida com liberdade, com propósito e com alegria. Então nós vimos, vocês viram que a alegria, vocês estão vendo que eu estou expressando aqui a minha alegria, né? Espero que vocês estejam vendo que eu sou uma pessoa bem feliz hoje. E muito feliz porque eu entendo Deus e eu vivo Deus. Eu respiro a ciência cristã. E isso é importante, ela faz parte da minha vida. E isso me possibilita essa liberdade, essa alegria infinita. Mas, vejam, nós vimos que Mary Baker Eddy também, por muitos anos, foi escrava da doença. Lembra que eu falei para vocês que ela teve aquele problema de intestino, e ela ficou um problema de digestão, e ela teve aquele problema de indigestão por vários anos, mas a ciência cristã libertou. Ela teve diversos outros problemas, também financeiros, mas a compreensão da ciência cristã a libertou. Ela conseguiu fundar o movimento da ciência cristã, que hoje é um movimento mundial, e está presente, e há membros em mais de 120 países, e é o único movimento fundado por uma mulher que ainda está ativo no mundo. Ela demonstrou longevidade. Vocês lembram quando eu falei para vocês da idade média, quando as pessoas faleciam, né? Geralmente as mulheres, a média qual era mesmo? 42. Quando ela faleceu em 1910, ela estava com 89 anos. E sabe qual era a média ali, naquela época, em 1910? 53. Então, ela viveu quase o dobro da expectativa de vida na época. É como se hoje nós pudéssemos chegar aos 150 anos forte, com alegria, com força, bem... Como? É possível, claro que é possível. Tudo é possível para Deus. Não com uma vontade humana, mas tudo é possível para Deus. Nós podemos superar os nossos limites sempre, quando nós demonstramos e sentimos que somos um com Deus. Então, da mesma forma que Mary Baker Eddy, como disse o Bancroft, que eu disse para vocês, que ele definiu que ela não perdia o propósito, ela sempre mantinha o propósito diante dela. Ela teve a vida com liberdade, e ela foi sim uma pessoa depois muito feliz. Da mesma forma que Jesus mantinha sempre o propósito dele desde os 12 anos, e olha, foi difícil, hein? Porque uma hora que ele sabia o que ia acontecer, ele falou assim: ai Deus, por que você não afasta de mim esse cálice? Vocês lembram disso? Então nem sempre é fácil a gente ter a meta e ir atrás dela. Mas daí depois Jesus pensou um pouquinho mais e ele falou assim: ok, estou aqui para isso, não seja feita a minha vontade, Deus, mas a tua vontade. Então Jesus tinha a meta dele sempre em frente e olhava para a meta e cumpriu a meta. Eu hoje tenho uma vida com liberdade, eu não tenho mais aqueles pensamentos ruins que me aprisionam, eu me sinto uma pessoa muito livre, eu tenho o meu propósito, que é poder estar aqui com vocês e falando dessa cura que é maravilhosa, que é essa expressão da manifestação de Deus, e o meu propósito maior é ser cada vez uma melhor sanadora. E eu tenho muita alegria, da mesma forma que aconteceu com
comigo, com Mary Baker Eddy, com Jesus, pode acontecer com vocês, com todos vocês, aqui presentes, com aqueles que vocês amam, que estão na casa de vocês, com todos aqueles que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir depois pela internet. Tudo é possível para Deus. E uma coisa principal que eu gostaria de que vocês pensassem. Bom, Luigi, conta pra mim aqui, você gosta de ir à praia de vez em quando? Você gosta de ir à praia? Você vai à praia? Tá. Você já fez alguma vez um castelinho na praia? Ou você já escreveu alguma coisa assim com o dedinho na praia? É gostoso, não é? É tão gostoso a gente brincar na praia assim. O que acontece, Luigi, quando a gente vai à praia e a gente escreve alguma coisa assim, daí de repente vem uma ondinha e passa em cima? O que acontece? Então desmancha tudo, né? Desmancha tudo. Vamos pensar no seguinte. Se coisas ruins aconteceram na vida de vocês, até hoje, se vocês olharem para trás e virem alguma coisa de ruim, pensem que é simplesmente como algo escrito assim na areia. E deixem que essa onda, que é o Cristo, deixem que o Cristo venha, entre na consciência e no coração de vocês. E limpe tudo, apague tudo. E fiquem com o Cristo. Isso é possível. E eu espero que vocês todos tenham uma vida com muita liberdade, com um propósito claro e com muita alegria. Obrigada por estarem aqui hoje.